Vamos ter mais um encontro com Jesus. Eu quero que você abra a Bíblia lá em João capítulo 5. João capítulo 5, de versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Eu quero começar dizendo um pouquinho do contexto desse texto. É um texto conhecido, é um texto que a gente já leu várias vezes. Provavelmente, se você frequenta a igreja há algum tempo, você já deve ter deparado alguma mensagem, algum ensino, falando, de João capítulo 5, sobre esse homem, que a gente vai ver, que é um homem que está lá há muito tempo nesse tanque, próximo desse tanque, e ele fica esperando, aguardando algo acontecer na vida dele. Bom, o fato é que haviam 3 festas, 3 festas que os judeus amam de paixão, e eles subiam até Jerusalém. E essas festas eram a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Bom, a gente não sabe qual festa que Jesus está subindo para festejar, mas o fato é que ele está lá para cultuar o seu Pai. Bom, enquanto muitos estavam festejando, antes de Jesus ir ao templo, Jesus foi até um canto da cidade, onde havia uma grande multidão de pessoas. E nós lemos aí que eles eram cegos, mancos e paralíticos. A Bíblia vai dizer de várias formas que essas pessoas elas estavam como inválidas. Elas estavam ali como pessoas que não tinham nada a oferecer à sociedade, nada a oferecer nem sequer a Deus. Eram pessoas desvalidas, pessoas esquecidas, à margem da sociedade, à margem da religião. E nós temos aqui Jesus indo de encontro a essas pessoas, ou pelo menos fica muito específico, ele vai de encontro a uma pessoa no meio dessa multidão. Engraçado que esse nome, Betesda, o tanque, o nome do tanque, significa casa de misericórdia. Ela estava repleta de pessoas que vinham sofrendo há muito tempo, sofrendo, esperando ali a água sendo agitada. Mais uma vez estamos falando de água aqui, Nós vemos João, em João capítulo 3, Jesus tendo um encontro com um fariseu chamado Nicodemos. E ele disse a esse fariseu: é necessário que você nasça de novo, nasça do Espírito e da água. No capítulo seguinte, capítulo 4, ele encontra com uma mulher samaritana. E ele diz para ela que aquele poço tinha uma água que não matava a sede. Não a sede que ela tinha, mas ele tinha uma água que jorrava para a vida eterna, que matava qualquer sede. E agora, em João capítulo 5, nós temos mais uma vez a figura da água, representando ali uma esperança para esse homem. Esse homem espera que a água seja agitada. E quem sabe, nessa disputa muito louca que eles fazem quando a água era agitada, ele não consegue receber a sua cura. Mas ele, assim como os termos gregos representam, ele é um homem ressequido, paralisado, seco. Ele não tem nada a oferecer e ninguém para ajudá-lo. E é assim que eram todos os que estavam ali. O texto vai continuar dizendo o seguinte: ficavam ali, eu vou repetir o versículo 3 para a gente ler o restante. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento na água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Eu coloquei em destaque aí em amarelo essa parte aí, para falar de algo interessante que talvez vocês não saibam. Para nós que estudamos teologia, eu, pastor Edinho, qualquer outra pessoa que se dispõe a estudar teologia, vai se deparar, vai cair de encontro a uma coisinha chamada crítica textual. E o que isso significa para esse texto? Significa que nessa parte onde está amarelo,
os manuscritos mais antigos provavelmente não têm essa parte. Né? Eles não têm, alguns dos manuscritos mais antigos não possuem essa parte que está amarelo. Porque, aqui uma outra curiosidade, os versículos foram acrescentados depois. Eles não são desde o início. Não tem lá, versículo 4 de João, capítulo 1. Não existe isso. Existe um texto discorrido. E o fato é que alguns manuscritos mais antigos não possuem essa parte. Isso não significa, de modo nenhum, que o texto que nós temos em mãos não é inspirado por Deus, que Deus não desejou que assim fosse. Significa, de alguma forma, que a multidão acreditava, eles tinham uma crença de que descia, de tempos em tempos, um anjo que agitava ali a água. Se o texto tem ou não tem, o fato é que, no final das contas, tudo vai culminar para essa expectativa de uma multidão, de algo que está acontecendo ali. Algo sobrenatural, algo que eles não estavam acostumados. E ali o anjo, né, conforme a crença popular da época, descia e agitava a água, e aquele que primeiro chegasse era curado de qualquer enfermidade. Por isso que tinha tanta gente ali, tanta gente esperando, tantos doentes esperando, sabe, eles estão no lugar certo, esperando a hora certa para vir uma bênção, algo extraordinário. Eles querem obter cura. É fato que Deus tem os seus mistérios, né? Nós vemos na Bíblia vários acontecimentos, onde nós podemos ver Deus curando de forma especial, extraordinária. Né? Deus curando o comandante Naamã, né? Falando para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Como assim? Mergulhar 7 vezes? Para que isso? Né? 7 vezes. E ele foi assim curado. Nós temos também outros exemplos na Bíblia que falam de curas extraordinárias, curas incomuns. Lembra da viúva, né, que perdeu seu filho? E Elias, então, também cura o menino, ressuscita o menino. Eliseu faz algo também muito parecido. Nós temos vários textos e vários exemplos. O profeta Isaías também mandou fazer uma pasta de figos para colocar ali sobre a doença do rei Ezequias. E ele foi curado. Coisas extraordinárias, coisas misteriosas, coisas sobrenaturais. Por aí vai, tem tantos exemplos. O próprio Jesus, né, fazendo ali um lodo, colocando no olho do cego, e aquele lance todo dele sendo curado por etapas. Né? Nós temos vários textos, vários exemplos. Mas o que nós podemos assegurar é que Deus ele age de forma pontual, e por ele agir de forma pontual não significa que nós devemos acreditar nessas coisas de forma que seja normativa, como se Deus agisse assim sempre. Então, porque Deus curou a lepra de Naamã e mandou ele mergulhar 7 vezes, eu vou lá no Rio Jordão e vou mergulhar 7 vezes, e quem sabe, qualquer enfermidade que eu tenha, vai embora, porque Deus fez assim na vida de Naamã, então ele vai fazer na minha. Nós não devemos tratar coisas que Deus fez na vida de alguém de forma especial e pontual, como algo que ele vai continuar fazendo. E nós temos aqui essa história começando com esse enigma. Se o anjo do Senhor visitava e balançava as águas ou não, fica muito no ar. Mas o fato é que esses cegos, mancos, paralíticos e doentes de tantas formas estão ali, batendo as cabeças uns contra os outros, pesoteando uns aos outros, o que me deixa muito com o pé atrás de que o Senhor faria algo assim. Fica imaginando Deus falando, olha, de tempos em tempos eu vou visitar vocês, eu vou mandar um anjo vai balançar a água, e aí é o seguinte, todo mundo fica preparado, porque na hora que balançar, o primeiro que cair, só o primeiro será abençoado e será curado. É como se Deus agisse de forma aleatória, uma forma, sabe, quem for o mais esperto, o mais rápido, vai vencer, e aí vai ser curado. Essa crença era muito forte naquele tempo, mas eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de querer que assim foi. O que eu creio é que havia muita crendice e havia muita superstição naquele tempo. Pessoas que estão padecendo, elas agarram qualquer coisa para poder se ver livre do seu mal. Qualquer coisa.
É ou não é verdade? Será que nós mesmos já não fizemos isso? Cara, eu trabalhei numa livraria cristã. E, gente, com toda a franqueza do coração, tá? Eu ouvi de todo tipo de barbaridade que você imaginar. Coisas assim que extrapolam o racional. Só que a questão não é essa. A questão é o agarramento dessas pessoas a essas coisas. Como gravetos que pegaram fogo no monte, como óleos ungidos capazes de tirar encostos e expulsar qualquer mal olhado da sua casa, etc, etc, etc. A verdade é que não é assim que as coisas funcionam. Crendices gospels ou qualquer outra coisa que a gente pode se agarrar como uma expectativa de que, sei lá, Deus fará alguma coisa do tipo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas que aconteciam no passado também acontecem hoje, e nós, muitas vezes, estamos agarrando nessas expectativas, nessas crenças, que muitas vezes são vãs. Nós vamos perceber na história de hoje que a crença do homem que Jesus foi ao encontro foi uma crença vã. Porque por muito e muito tempo, ele talvez fosse o emblema, tá, sabe? A pessoa que mostrava e estampava o que significa fracasso. E a gente vai entender por quê. Mas o fato é que nós, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus vai apontar para esse homem. Jesus disse mais ou menos assim para ele: você não precisa disso. E hoje a mensagem é essa. Qualquer coisa que você tente se agarrar, como se sua vida valesse isso, você não precisa disso. Eu sei, a água do tanque parece muito interessante, mas você não precisa disso. E nós vamos ver na continuação do texto. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Veja bem, gente, Jesus olhou para aquele homem e ele estava padecendo por 38 anos. 38 anos que ele está disputando chegar antes de alguém no tanque. Por 38 anos ele foi acometido por alguma doença terrível que tem deixado ele doente também do coração. 38 anos é tempo demais, a gente pode adoecer a alma neste tempo todo. Esse homem estava numa condição terrível, perdido nessa doença, perdido, completamente largado às traças das suas próprias feridas, lambendo suas próprias feridas. Nós temos aqui um homem que estava em uma condição deturpada, perdida, e ele se encontrava sozinho. Bom, Jesus sabe, de fato, todas as razões que o levaram a estar doente, que o levaram a estar à espera de uma água se mexendo sobre um tanque. Jesus conhece toda a vida daquele homem, todos os 38 anos de sofrimento. Veja só, não estou dizendo 38 dias, como muitos de nós às vezes sofrem por 38 dias. Nem 38 meses, o que já é um tempo considerável, né? Espera aí, 38 meses é bastante, não quero ficar sofrendo 38 meses. Mas imagine você, 38 anos de, padecendo, de sofrimento, de angústia. 38 anos onde não há nenhum resquício sequer de que alguma coisa vai mudar. Mas ainda assim aquele homem está à espera da água se mexer. E Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro desse homem. Jesus vai ao encontro de cada um de nós. É importante que a gente saiba de uma coisa. E eu não quero te desanimar, tá? Falando isso. Mas você e eu, nós aqui, qualquer um de nós, estamos desesperadamente perdidos, a não ser que Jesus vá ao nosso encontro. Eu vou repetir. Qualquer um de nós aqui, sem exceção de ninguém, está completamente, desesperadamente perdido, a não ser que pela graça de Jesus, ele vá ao nosso encontro e ele mude a nossa sorte. Esse era um homem que poderia dizer que não tinha sorte, que não tinha nada, ninguém, nada. E talvez você se encontre
exatamente desta maneira: abatido, entregue à própria sorte, desesperançado de qualquer mudança, sabe? Olhando para toda a sua história e dizendo: eu já estou conformado de como as coisas estão, de como a vida vai. São 38 anos onde eu posso dizer que eu sou um fracasso. E esse homem é o grande emblema para nós vermos isso. Mas agora, preste bastante atenção na pergunta que Jesus faz para ele. Jesus fala assim para ele: você gostaria de ser curado? Nossa, que pergunta, né? Você deve estar pensando aí. Estou vendo alguns de vocês balançando a cabeça. Pois é. Pessoas mais esquentadas já diriam: não, eu não quero. Óbvio que eu quero, né? Poxa, que pergunta é essa? Você gostaria de ser curado? Mas essa pergunta é muito importante. E ela vai muito além de uma pergunta óbvia. Ela parece ser óbvia demais, mas seria coerente, e é coerente nós olharmos com mais atenção para essa pergunta, porque nós estamos falando de um caso de um homem que está padecendo há 38 anos. E pode parecer que não, ou pode parecer outra coisa, mas essa pergunta ainda é válida e ressoa sobre o coração dos enfermos. Você gostaria de ser curado? E eu faço essa pergunta, eu creio que Deus faz essa pergunta para cada um de nós hoje, porque essa pergunta, às vezes, a resposta é não. É estranho, né? Mas, às vezes, a resposta a essa pergunta: você gostaria de ser curado? É não. Porque, vamos falar sobre coisas que nós padecemos, vai. Os nossos desajustes familiares. Muitas vezes, a nossa resposta para Jesus é: não quero ser curado disso. Porque é legal alimentar a amargura. Parece que a raiva e a dificuldade de perdoar, ela compensa. Então, eu não quero. Se a cura precisa disso, eu estou fora. Temos tantos exemplos. Temos tantas causas que muitas vezes nós nos amargamos e não queremos a cura. Por isso Jesus pergunta: você gostaria de ser curado? Você gostaria de um toque especial? Muitas vezes nós não queremos ser curados porque, afinal de contas, a minha personalidade é forte. Seja lá o que for, seja os seus impulsos, seja lá o que for, seja o pecado que for, ou seja lá a mazela que você entrou, Jesus continua perguntando: você deseja a cura? Você deseja o toque especial que eu tenho para você? E vamos olhar então para a resposta que esse homem dá. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. A pergunta de Jesus era simples e requeria uma resposta simples. Você gostaria de ser curado? O natural seria dizer: sim. Bora lá, me cura. Mas antes disso, o homem começa então a expressar o seu próprio coração, as suas lutas. E eu vou dizer mais: as consequências das suas doenças, da sua doença. Ele disse o seguinte: eu não tenho quem me coloque no tanque. Eu estou há 38 anos doente, e eu poderia até assegurar que ele está há 38 anos solitário, sozinho, sem ninguém. O homem começa a expor suas dificuldades em entrar no tanque. Eu não tenho ninguém, não tenho ajuda. A culpa é das pessoas que não me ajudam. A culpa é dessas pessoas egoístas que entram antes no tanque. Eu detesto fila, né? Talvez ele tenha pensado. A culpa é de todos. Sem perceber, esse homem está apontando para as consequências dessa sua doença. A solidão, o desamparo, as feridas emocionais que ele vem carregando no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória. Com essa resposta, o homem está apontando também para um outro fato. Um fato bem interessante, que ele gostaria de entrar no tanque. Ele está dizendo, mais ou menos nas entrelinhas, o seguinte: olha, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, mas você apareceu agora, né? Ele parece estar querendo fazer uma parceria com Jesus. Ele está querendo agora, quem sabe, entrar nessa água
e receber a cura, ficar ali esperando. Vai, mexe a água, mexe. Você me ajuda, eu sou paralítico, me ajuda. Pois o tanque era essa garantia de sucesso, essa garantia de felicidade, essa garantia de descanso, essa garantia de uma vida muito mais branda, muito mais feliz. E olha só que interessante. Ao invés dele olhar para Jesus e dizer, Jesus, você tem algo melhor para me oferecer? Ele está olhando simplesmente para algo que ele nunca alcançou. Ele tem esperança naquilo que ele ouviu falar e jamais provou. Será que a gente também não é assim, cara? Sério mesmo. Será que a gente não cria esperança naquilo que a gente nunca teve? Tipo, no dia que eu tiver muito dinheiro, sabe? Aí, nossa, que vai ser legal, hein? Amém? Amém. Glória a Deus. A gente fica pensando essas coisas, cara. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver uma família, sabe, grande, quando eu tiver meus netos, quando eu ver meus filhos, sabe, cada vez mais vindo na minha casa, quando eu me restabelecer com meu parente que eu estou de mal, sabe, tudo isso que você jamais alcançou, e tudo isso vai te trazer algum nível de felicidade, de satisfação, mas não é disso que você precisa. Não é isso que nós precisamos. O tanque é muito atraente, tem muita coisa interessante, mas ele não é a garantia de nada, de absolutamente nada. E você e eu, nós ficamos sonhando por algo que nós nunca tivemos, e talvez jamais vamos alcançar. Sabe, por anos e anos, sonhando, quando eu chegar lá, eu vou soltar rojão, vou fazer festa, vou chamar todo mundo. E essa expectativa vai se quebrando no decorrer dos anos, à medida que os seus sonhos não vão se realizando e se frustrando, porque sempre alguém chega antes. Você já teve essa sensação? De que parece que sempre para o outro é mais fácil, sempre o outro chega antes, sempre a bênção cai na mão de alguém que, sabe, não devia cair na minha mão. Esse homem está reclamando nas entrelinhas. Eu queria entrar, mas eu não tenho ninguém. Eu não consigo ser curado, porque eu não tenho ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim. Porque sempre quando a água é agitada, alguém vai lá e toma a minha bênção. E olha, ele está procurando agora em Jesus um aporte, um suporte para colocá-lo no tanque. Vamos formar uma parceria aqui, Jesus. E ele usa Jesus como um trampolim para o tanque, e não o contrário. Será que você pode me abençoar, Jesus? Ele usa Jesus para entrar, ou pelo menos ele quer entrar no tanque, quem sabe vencer a competição do mais rápido. Porque a garantia do descanso, da paz, da satisfação estão lá no tanque. Qual que é o seu tanque? O que você tem colocado e depositado a sua confiança, a sua esperança, anos e anos da sua vida? Jesus está dizendo para você, você não precisa disso. Você não precisa disso. Porque essa fonte, esse tanque é limitado. Eu sou a pessoa onde você tem segurança, onde você tem tudo o que você necessita. Porque assim, gente, os nossos tanques prometem tudo, sabe? Prosperidade, felicidade, alegria, dinheiro. Vai pensando aí. Mas elas, no final, nos deixam prostrados, nos deixam abatidos, nos deixam completamente sós. Eu quero continuar com vocês o texto. Agora é que eu tenho que me achar. Que eu me perdi aqui. Bem, aqui. Vamos lá. O homem respondeu, não consigo, Senhor, eu já li isso aqui. Próximo. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou sua maca e chegou a andar, começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Jesus não faz nada, absolutamente nada, por um acaso.
Não é coincidência, tá bom? Que ele curou a pessoa no sábado. Não é. Às vezes, para quem tem imaginação até um pouco mais fértil, parece que Jesus faz de propósito, né? Eu vou curar no sábado. Que aí eles vão ver que eu sou o Senhor do sábado, que eu sou Deus. E ele faz isso, não é um mero detalhe, que é algo muito sério. Tá? O sábado sempre foi uma ocasião especial para qualquer judeu. Até hoje eles são assim. Um dia santo, um dia separado, um dia onde há descanso. Foi assim lá no Gênesis. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou de toda a sua obra. E por descanso significa que Deus se deu por satisfeito. Deus se encontrou alegre. Deus se viu completamente satisfeito de tudo que ele fez. Era um dia santo que deveria ser dedicado a Deus. E aqui, esses líderes religiosos, esses judeus, começaram a criar regras para o sábado. Como carregar coisas, como fazer todo um ritual para seguir o mandamento do sábado. Mas, afinal de contas, qual é a finalidade do sábado? Qual é a razão do sábado existir? O sábado existe para 2 motivos, e esses são os únicos 2 motivos que o sábado existe. O sábado que eu quero dizer era o dia do Senhor, o dia onde você dedica a Deus. Então, um sábado pode significar isso, você dedicar o seu tempo ao Senhor. Hoje nós fazemos isso no domingo, no dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, e mostrou todo o seu poder a todas aquelas testemunhas que viram o seu corpo. Alguns até tocaram, né? Tomé, que o diga, nas suas chagas. Então, sim, nós cultuamos a Deus e fazemos isso no domingo. Mas o sábado tem uma outra finalidade. O sábado foi feito para o descanso de cada um de nós. Se vocês têm trabalhado de forma assim, sabe, louca, fica aqui já um recado e uma advertência para vocês. Não façam isso. Vocês precisam pelo menos de um dia para o descanso. O descanso realmente do corpo de vocês, da mente de vocês, seja lá como for. Mas olha só que irônico. Nós temos aqui um homem que há 38 anos não vive um sábado. Não vive, porque ele não tinha descanso. Ele não tinha refrigério para o coração dele. Ele não tinha nada. E nesse momento em que ele pode, enfim, usufruir o sábado, tanto descansando quanto cultuando a Deus, o que ele encontra é pessoas apontando o dedo para ele, dizendo: você não sabe que hoje é sábado? A lei não permite que você carregue a sua cama no sábado. Ele encontra pessoas que estavam muito mais interessadas em rituais e rituais que eram vazios, rituais que não tinham nenhum valor espiritual verdadeiramente. Enquanto Jesus estava devolvendo aquele homem algo significativo, enquanto Jesus estava devolvendo aquele homem de verdade algo espiritual, mas os líderes religiosos ficaram totalmente irritados, ensandecidos, loucos com isso. E ficaram ainda mais loucos quando o homem respondeu: o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. E aí eles disseram assim: quem foi que lhe disse uma coisa dessas? O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Eles ficaram malucos. Quem que te mandou quebrar nossas regras? Quem que foi esse que falou um negócio desse, uma barbaridade? E aí ele não sabia quem era. Isso é uma coisa interessante também. 2 coisas. Primeiro, que eu queria falar. Os líderes judeus não estão nem um pouco interessados. Eles não têm um pingo de misericórdia. Embora eles estivessem ali em Betseda, eles não tinham nem um pouco de misericórdia na casa da misericórdia. Aquele cara era um emblema. Todo mundo olhava para ele. Olha lá, 38 anos, olha lá. Está esperando o dia do São Nunca. Está ali esperando a água mexer. 38 anos. Nenhuma pessoa tentou: ei, vamos lá, vamos tentar, vai. Na hora que a água agitar, eu te lanço lá e vamos ver se você cair primeiro, sorte. Não. Eles estavam interessados nas regras deles. Imagina, um homem paralítico por 38 anos. Eles não se mostram nem um pouco espantados, nem um pouco admirados do que Jesus fez. Mas eles querem saber quem é esse que confronta
o sábado? Quem é esse que quebra as regras? Quem foi que disse uma coisa dessas para você? Quem te mandou quebrar essas regras? E o homem não sabia. Essa é a segunda coisa que eu queria dizer sobre essa parte. Porque muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus, e eu conheço várias e várias pessoas que tiveram uma graça, porque Jesus foi ao encontro dele por graça, tá bom? Ele não demonstrou fé em nenhum momento. E a Bíblia costuma dar ênfase nesses movimentos. E ele crendo, geralmente quando a Bíblia quer falar sobre fé, a Bíblia fala assim, ele crendo, pegou a maca e andou. Mas nós não temos nenhuma menção de fé aqui. Simplesmente, instantaneamente, ele se pôs de pé e foi curado. Curado pela ordem de Jesus. Curado porque Jesus foi ao encontro desse homem. Curado porque Jesus teve graça por ele. Mas ele não sabia quem era Jesus. E continuou até esse momento sem saber quem era Jesus. Eu temo muito, e como pastor eu tenho que dizer isso para vocês. Nós muitas vezes podemos estar, sempre frequentando igreja, recebendo bênção de Deus, mas quando perguntados, como vocês aprenderam isso? Como que aconteceu isso na sua vida? Eu não sei. Eu nem sei quem é Jesus, de fato. Nós temos aqui um exemplo muito claro de um homem que ainda não demonstrou nenhum tipo de admiração, nenhum tipo de fé em Jesus ainda. E eu falo isso porque o próprio João, no capítulo 9, vai falar sobre um cego de nascença. E olha, lá no cego de nascença, ele se encontra com Jesus e ele adora Jesus. Foi você que me curou? Nossa, vou te adorar. Você é Deus. Mas nós vamos ver que esse homem vai encontrar Jesus também. E a postura dele é um pouco diferente. Vamos seguir. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele está lá, cultuando a Deus. Olha que coisa. Ele disse, agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até não foi até Jesus? Foi até os líderes judeus. E lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Ai, é complicado. Esse homem é curado de uma doença terrível, que ninguém pôde ajudá-lo. Nem a água benta pôde ajudá-lo. Ninguém. E aqui ele teve uma graça do Filho de Deus. Uma bênção do Filho de Deus, que vai ao encontro dele 2 vezes. A primeira para dar-lhe a cura física. A segunda para lhe dar uma advertência. E essa advertência é muito séria. Porque tudo dá a entender que esse homem esteve doente por conta do seu pecado. A gente viu uns 2 meses atrás, mais ou menos, o pastor Edinho pregando aqui sobre a lei da semeadura. Vocês lembram? Aquilo que nós fazemos, geralmente, nós colhemos. É claro, isso não é uma norma até porque eu citei em João 9, e havia um cego de nascença, ok? E ainda até perguntaram, quem foi que pecou? Foi os pais dele ou foi ele, em algum momento? Sei lá, depois na barriga da mãe. Eles tinham essa crença, que os bebês no ventre já pecavam. E aí Jesus fala, não foi por pecado que ele estava assim. Ou seja, a lei da semeadura funciona muitas vezes, mas nem sempre é assim. Mas aqui nós temos um exemplo claro de que a lei da semeadura acontece. Esse homem se viu doente por muito tempo. E isso se dá a entender que foi por conta dos seus pecados. Por conta dos seus pecados. E sabe o que há de mais misericordioso em Jesus nisso tudo? Jesus o curou, mas Jesus quer o bem dele. Jesus fala algo difícil para ele ouvir. Jesus disse o seguinte, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. A gente às vezes se ofende muito facilmente, a gente é muito sensível, sabe? Quando a gente ouve uma advertência, uma crítica, sei lá, um monte de coisa, que às vezes requer e quer o nosso bem, nós ficamos de mal da pessoa, nós quebramos, nós não conversamos mais, e coisas do tipo. E Jesus aqui está mostrando misericórdia para com aquele homem, dizendo, olha, algo pior pode acontecer com você se você continuar a pecar. E ele nem estava falando, Jesus nem estava se referindo aqui a doenças físicas, ok? Esse homem padeceu 38 anos de uma doença terrível, mas existe algo mais terrível que Jesus está alertando ele.
Existe algo que nós todos temos que prestar atenção, porque enquanto nós vivemos uma vida de pecado, o perigo de irmos para lá é simplesmente abrangente. Existe um lugar que Jesus foi a pessoa que mais falou sobre isso, um lugar chamado inferno, onde há uma condenação eterna, um sofrimento eterno, não 38 anos, mas anos sem fim. E Jesus está mostrando misericórdia para aquele homem, dizendo, deixe de pecar, para que nada venha lhe atingir, para que coisa pior não lhe acometa. Jesus está mostrando bondade. E olha, se você quer mostrar misericórdia para com alguém, a melhor coisa que você pode fazer por ela é adverti-la do caminho que ela pode estar tomando. E Jesus está fazendo isso com aquele homem. Jesus não é uma força impessoal, gente. Sabe? A água no tanque era uma força impessoal, uma força que não se tinha relacionamento, não se tinha um encontro. Jesus é alguém que é uma força, sim, ele é todo poderoso, mas não é impessoal. Ele quer se relacionar. Jesus o cura e vai ao encontro dele para estabelecer comunhão com ele, ter relacionamento com aquele homem. E o começo dessa conversa é, olha, vamos acertar as coisas? Você está no templo, você está cultuando a Deus, vamos começar a corrigir as coisas? Deixe de pecar. Você está bom agora, você está curado. Ele é essa pessoa que vem advertir, vem corrigir, vem dar misericórdia. Porque o propósito de Jesus não é simplesmente curar esse homem, ou curar a cada um de nós das nossas faltas, das nossas tantas mazelas. Jesus, ele não supre as pessoas simplesmente por suprir, sabe? Eu vou lá fazer uma campanha para Jesus me abençoar. Você quer ser abençoado? Ouça a voz de Jesus. Reconheça Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Abandone a sua vida de pecado. Você quer realmente ter uma vida vibrante? Aprenda com esse exemplo não tão legal que esse homem nos deixou. Porque esse homem não apresenta apreciação, não apresenta louvor, nada a Jesus. Ao invés disso, muito pelo contrário, ele vai e entrega a Jesus. Ele poderia simplesmente cair de joelhos e dizer, obrigado, eu reconheço, eu vou te seguir, eu vou abandonar os meus pecados. E a maioria dos comentaristas há de concordar, eles concordam, dizendo que esse homem, ele acaba entregando Jesus. E ele mostra que, infelizmente, a Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres, sabe, pessoas que não têm uma fé vibrante. Hoje pela manhã mesmo eu citei Abraão, que foi citado aqui durante o culto. Abraão, o pai da fé. Um pai da fé bem covarde, por sinal. Que foi capaz de entregar a sua própria esposa, sabe, correndo o risco dela passar por cada absurdo. Sabe, diz que é minha irmã porque você é bonitona. E é melhor você, se relacionar com um desses caras do que eu morrer aqui. Ou eu pagar o pato por isso. Esse pai da fé ouviu a própria esposa, que disse para ele ter relações com a sua serva, com a sua escrava Agar. E ao invés de crer na palavra do Senhor que havia dito para ele, que ele seria pai, ele pensou, eu vou dar um jeitinho, vou dar uma força. Esse é o nosso pai da fé. E olha só, tem tantos outros. Nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, que, foi colocando para debaixo do tapete todos os seus pecados, tentou esconder lá por muito tempo, até que Deus o expôs. Gente, esses são os nossos heróis da Bíblia. Homens e mulheres que eram fracos, frágeis. Não foram pessoas que invocaram o nome do Senhor o tempo todo e sem erro, e que enfrentaram corajosamente todos os perigos das suas vidas. Muito pelo contrário, eram pessoas que só foram alcançadas porque Deus foi ao encontro delas. E esse é um ponto que eu quero que você não perca de vista. Deus foi ao seu encontro. O que Ele lhe quer, o que Ele pede de você, me ame mais do que tudo. Me ame mais do que a água do tanque. Abandone
Abandone as suas paixões. Abandone aquilo que lhe levou até essa calamidade. Abandone essas expectativas de mudanças que não podem fazer nada por vocês. Abandonem e me queiram mais que tudo. Vocês não precisam disso. Vocês precisam de mim. É isso que Jesus estava falando para esse homem. E essa é a mensagem que Jesus tem nos deixado. A continuação diz: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. É aqui no Evangelho de João, nessa parte, que os líderes judeus começaram a dizer: vamos para cima dele. Esse cara não respeita o sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Quem é o único que podia trabalhar no sábado? Deus. E Jesus disse: pois não, sou eu. Eu e o Pai. Eu faço o que o Pai faz. O Pai trabalha, eu também trabalho. Porque Deus é o meu Pai. E fazendo isso, as pessoas ficaram loucas, né? Aquelas pessoas que estavam ali, eram os líderes e tal, os seguidores de regras, ficaram malucos. O homem nos entregou Jesus de bandeja, nós fomos ao encontro dele, ao invés de dizer: eu não deveria ter feito isso no sábado, 1000 perdões. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, eu sou aquele como o Pai, eu faço o que o Pai faz, eu sou Deus encarnado. E tal afirmação deixou eles malucos. O que Jesus estava dizendo nas minúcias era: eu sou maior do que o tanque, eu sou maior do que as águas agitadas, eu sou maior do que o sábado, eu sou o pão que alimenta o faminto, eu sou a água que mata a sede, eu sou a força do fraco, eu sou a esperança daquele desesperançoso, eu sou a força e o consolo daquele que está sem abrigo, daquele que está desamparado. Eu sou Deus. E ele continuou trabalhando até um dia dizer: está consumado. Está consumado. E hoje ele está dizendo: vocês não precisam dos tanques. Vocês não precisam de subterfúgios, de crenças vazias. O que vocês precisam é de mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou aquele que dá propósito, aquele que se relaciona. Eu não sou uma força qualquer. Eu sou uma pessoa. Eu também espero coisas de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que Deus quer de vocês. E a partir da obra e do trabalho que Ele fez, vocês possam encontrar descanso para o coração e para a alma de cada um de vocês. Ele disse: está consumado. Você não precisa viver afadigado, nem solitário, porque Ele vai ao seu encontro. Ele disse: está consumado mesmo. É por graça, é por misericórdia. Mas uma coisa só Ele pede para você: abandone. Abandone esses apegos vãos, vazios, esses pecados que te consomem, que te destroem. E a partir disso, siga Ele. Seja um discípulo dEle. Abrace de bom grado a Jesus Cristo. E diferentemente desse homem que o entregou, ao invés disso, entregue-se você mesmo a Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar porque a Tua palavra ela é eficaz e ela é santa. Quero te louvar porque, independente de mim ou de qualquer um de nós aqui, o Senhor fala e a Sua palavra jamais volta vazia. Eu te louvo porque o Senhor nos dá um sentido muito maior quando vem ao nosso encontro.
Nós não queremos viver amargurados, nós não queremos viver solitários, nós não queremos viver, Deus, largados ao nosso próprio caos. Nós queremos entregar, Deus, todas as histórias da nossa vida. E até mesmo voltar ao passado, como esse homem precisou fazer, para a gente começar a entender, Deus, aonde nós nos metemos. E pedir, Deus, por favor, nos ajude. O Senhor já veio ao nosso encontro, o Senhor trabalha em nosso favor. E nós te bendizemos, porque hoje, Deus, nós não precisamos ficar esperando a felicidade no dinheiro, no casamento, esperando a felicidade em qualquer coisa, Senhor, que são apenas águas agitadas, mas não são o Senhor. O Senhor foi ao encontro daquele homem, Deus, no meio de uma multidão inteira. O Senhor foi ao encontro de uma pessoa. E o Senhor deixou algo para nós aprendermos. Porque o pecado, ele nos seduz, Pai. Essa advertência é séria que o Senhor deu àquele homem, dá hoje a cada um de nós. Nós não queremos, Deus, ser servos nem escravos do pecado. Nós queremos dedicar a vida ao Senhor, Pai. Nós precisamos ainda mais da sua misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Ti. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos colocar em ação essa palavra durante essa semana, Senhor. Pedindo o Seu socorro, Deus, quando nós estivermos em dificuldade. Pedindo, Senhor, que o Seu toque, Deus, que a Sua ordem, Senhor, seja maior e mais forte que as nossas descrenças, Pai. Que a Sua palavra seja superior, Deus, às nossas tantas dúvidas e medos e à nossa apatia, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos levantar, Deus. Mas ao invés de irmos às religiões vazias, nós possamos ir ao Teu encontro. Dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor de tudo, eu dedico a minha vida a Ti. Que o Senhor possa abençoar todos nós aqui, Senhor, de forma sem medida e graciosa. É isso que eu oro e agradeço, Senhor. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, ambos trabalhando em nosso favor, e o trabalho do Espírito Santo dentro de nós estejam sempre e sempre com cada um da sua igreja, até que Ele volte. Amém.